Muito bom dia, feliz sábado para você, querido líder, professor, aluno da Associação Rio Fluminense. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Professores Apaixonados. Nessa manhã de sábado, estamos muito felizes por ter você aqui já em nosso canal do YouTube, Adventistas Rio Fluminense. Eu já lembro a você da importância de você curtir aí, você que está acompanhando, já curta essa transmissão, já se inscreva, se você porventura não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva no canal e continue recebendo também as notificações, ative o sininho, porque a cada semana, como você já tem visto, nós estamos por aqui em nossas aulas. Essa já é a quarta aula e essa será uma aula muito especial. Aliás, eu destaco para você que na aula de hoje e na aula da semana que vem, nós traremos questões mais práticas e no que dizem respeito ao propósito, a razão de existir da Escola Sabatina, que é uma agência ganhadora de almas. Hoje, em especial, nosso convidado, nosso líder, pastor Marcos Santiago, vai falar para nós sobre a importância das duplas missionárias, dos instrutores bíblicos e o chamado que Deus tem para mim e para você, para sermos missionários das nossas unidades de ação, missionários do Senhor e atuarmos a fim de alcançar corações para o reino eterno. Nessa manhã em especial nós temos algumas novidades e eu quero já chamar alguém que vai entrar conosco aqui e esse é um amigo especial, é um dos nossos líderes que está participando conosco do curso, é o Luiz, o nosso diretor da Escola Sabatina da igreja de Lagoinha, igreja ali dentro do distrito do Pastor Emanuel. E Luiz, queria que você falasse um pouquinho para nós nessa manhã e desse o seu depoimento, o seu testemunho de como está sendo o curso Professores Apaixonados para o seu grupo aí em Lagoinha, um grupo que tem participado assiduamente. E Luiz, como é que você vê a importância das ações missionárias a partir da unidade de ação e que frutos, que efeitos isso aí já tem dado através desse curso para as suas unidades e para a igreja de Lagoinha? Olá, Pastor Patrick. Aqui em Lagoinha, a gente tem motivado a cada semana os professores a estarem conosco aqui na igreja às 7h45 da manhã, onde é um momento que a gente pode participar então da aula, que é promovida aí pelo campo, pela União, e a gente pode reviver temas de grande importância para a nossa vida, que às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado, não querendo assumir um compromisso, mas a gente percebe que é importante hoje vivermos situações como a aula que a gente teve com a professora Suzete, que a gente pôde reviver a importância do culto familiar. Mesmo com a rotina intensa, pesada durante a semana, é importante separarmos pelo menos um momento a cada dia para o culto familiar e realizarmos então a adoração em família, porque isso é o que Deus espera de nós. E com isso, a gente teve essa semana um batismo todo especial da Alexandra, onde ela, percebendo aí a unidade, percebendo o companheirismo da classe, da unidade, ela resolveu então entregar a sua vida a Jesus essa semana. E a gente tem um relato também dela, da Alexandra, com a professora da unidade, a Lindomar. Esse é um fruto da Escola Sabatina. E nós estamos aqui não só com a Escola Sabatina, mas com os professores apaixonados, não é isso? E é muito bom a gente estar a cada sábado aprendendo um pouco mais para engrandecer a nossa alma, nossas ações para com os nossos alunos, né? E ela é minha aluninha aqui na nossa classe, na qual eu venho aprendendo bastante. Amém, por cada isso. sábado eu aprendo mais e mais. Isso. E ela é uma ótima professora. Ai, obrigada. Participativa, atuante, presente, chega cedo, né? Está sempre presente conosco. Tivemos também um almoço na minha casa, o nosso primeiro almoço da classe. Sim. Foi maravilhoso, todos os nossos irmãos estarmos juntos, poder conversar, poder falar de Jesus e poder partilhar nossas experiências, né? Não só as experiências terrenas, mas as experiências que nos levará para o céu. Verdade. Que é o nosso alvo primordial, né? Caminhar nesta terra para Cristo Jesus, para nos encontrar com Cristo Jesus. Então o curso tem sido uma bênção aqui em Lagoinha. A gente tem se esforçado para chegar aqui na igreja a cada sábado pela manhã e conseguir então
absorver cada conteúdo, realizando aí a provinha no final do curso também, viu? Então tem sido muito bom, muito bacana e esperamos aí que todos possam aprender e desenvolver assim como a gente tem feito também. Muito obrigado, Luiz, nosso líder ali em Lagoinha, por trazer as experiências, o que as unidades de ação ali dessa igreja têm vivenciado. Eu sei que essa é uma realidade de muitas das nossas igrejas, vejo muitos aqui comentando, falando conosco, aqui também tem sido a minha realidade. Continue aqui, digitando de onde você é e trazendo também o quão esse curso tem sido importante, traga o crescimento missionário para você que já é professor e para os alunos que estão sendo formados. Você deve se lembrar que na semana passada nós prometemos aqui, a partir de quem seguisse alguns requisitos, a participação de um sorteio especial. E chegou o momento do nosso sorteio. Nossa equipe aqui já vai colocar para nós uma roleta especial com os nomes das igrejas que atenderam o requisito, que era mandar ali algumas fotos dos seus grupos, das suas unidades, acompanhando as nossas primeiras aulas desse curso maravilhoso. Lembrando que nas próximas semanas e ao longo aí do curso, mais para o finalzinho do nosso curso, nós teremos ainda o sorteio de 50 camisas. Não se esqueça disso. Camisas como essa que eu estou vestindo aqui, a camisa Professores Apaixonados. E aí, para você participar, continue assistindo todas as aulas, esse é um requisito, esteja com o seu grupo e realizando ali ao final de cada aula aquele planejamento missionário correspondente às aulas que aparece no nosso QR Code ao final de cada uma das aulas, ok? Então vamos ao nosso sorteio. Nesse momento a roleta vai girar e nós vamos conhecer aqui ao vivo a igreja então vencedora do nosso sorteio, que vai levar esse voucher aí para utilizar para a Escola Sabatina. Vamos lá? Esse é um momento especial de expectativa, todos atentos e vai aparecer aqui em nossa tela, eu estou acompanhando aqui em nosso estúdio e olha aí, a igreja vencedora, dê aí onde você estiver, celebre com eles, os nossos amigos da igreja do Ipiranga, Elisa Carla, nossa líder ali da Escola Sabatina e equipe, parabéns, igreja do Ipiranga, vocês são os vencedores então desse sorteio especial, parabéns. Nós teremos mais sorteios ao longo do nosso curso, fique ligadinho, fique atento, participando conosco. Sem mais demora, eu quero então chamar a nossa equipe da União Sudeste, a minha amiga Ayane, e com ela também o pastor Marcos Santiago, que vai apresentar essa aula magnífica, eu tenho certeza será muito especial para cada um de nós, nos ajudando a compreender o nosso papel dentro da Escola Sabatina como missionários. Pastor Marcos, Ayane, é com vocês. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Professores Apaixonados e hoje para falar de um tema muito importante que é instrutores bíblicos e duplas missionárias. Você tem aí essa dupla missionária, já é um instrutor bíblico, então fique com a gente que você vai conhecer muito mais sobre esse universo tão interessante que é dar estudos bíblicos através dessas estratégias de instrutores e duplas missionárias. Pastor Santiago está conosco aqui mais uma vez. Pastor, seja bem-vindo. Quem também está conosco é a Isabela, jornalista da União Sudeste Brasileira, que também vai participar desse bate-papo. Seja bem-vinda, Isabela, Muito obrigada. A nossa classe especial aqui de professores. Pastor Santiago, já quero começar falando desse tema e já perguntando de que forma as unidades de ação podem mobilizar instrutores bíblicos e duplas missionárias para os ciclos de evangelismo público. Muito legal. Queridos irmãos, muito bom estar com vocês novamente. Eu sou um professor apaixonado, já me encontrei com vocês em nossos treinamentos, nas nossas igrejas, e falar de duplas missionárias é uma necessidade que nós, enquanto membros, líderes da Escola Sabatina, temos, porque a Escola Sabatina é uma agência ganhadora de almas. E nós, como adventistas, ganhamos almas através do ensino da Bíblia. E nós ensinamos a Bíblia através das classes bíblicas e também das duplas missionárias. A classe bíblica geralmente funciona nas igrejas, em diferentes horários, diferentes dias, e a classe bíblica também pode funcionar nos lares através dos pequenos grupos de missão.
que são as unidades missionárias que se reúnem nas casas. Agora, quando a gente pensa em duplas missionárias, a gente entende que todo missionário da igreja, ele é um aluno da escola sabatina. E enquanto professores, nós precisamos olhar para os nossos alunos e descobrir neles potenciais missionários em relação a ensinar a Bíblia. Quando a gente descobre esses potenciais missionários, nós trazemos para um treinamento, nós ensinamos a dar estudos bíblicos, colocamos os materiais nas mãos deles, a Bíblia, o guia de estudos bíblicos, e a partir desses treinamentos, nós, enquanto professores, pegamos essas duplas, levamos com a gente para dar estudo bíblico. Porque um professor de escola sabatina que não dá estudos bíblicos, ele não tem sido um bom exemplo, um bom modelo para a sua unidade de ação. Muito bom. Sim, pastor. E nós temos a escola de treinamento Sou Missionário, né? E como que ela pode ajudar e colaborar para esses instrutores bíblicos? Eu vi recentemente uma entrevista indicando que o brasileiro passa em média 9 horas e 13 minutos na internet, diariamente. Nossa, bastante tempo. É uma média enorme. E, inclusive, a terceira idade é quem mais tem crescido no uso de internet. Eles têm bastante tempo, né? Uhum. De certa forma. Mas os adolescentes usam também. E pensando nessa realidade, cultura tecnológica, a gente pensou o seguinte: vamos aproximar os treinamentos missionários dos membros da igreja para que eles não tenham a necessidade de esperar o mês seguinte para o pastor dar um treinamento, para o departamental dar um treinamento. Então, de forma auto-monitorada, o próprio membro agora tem uma plataforma chamada soumissionario.com.br, através da qual ele, em suas mãos, com seu smartphone ou no seu computador, ele tem acesso a aulas como essas aqui, para que ele vá se capacitando, ele vai se autodesenvolvendo. Nós temos, por exemplo, disciplinas de autoconhecimento, inteligência emocional, assim como temos disciplinas de como fazer apelo e como ensinar a Bíblia. A nossa intenção é que crianças, adolescentes, adultos ou mesmo pessoas da terceira idade possam diariamente se capacitarem e diariamente ensinarem a Bíblia com assertividade. Muito interessante. Você que é professor já pode disseminar isso aí para sua classe, que eu tenho certeza que vai gerar um grande interesse. Exatamente, eles podem começar a divulgar a plataforma, eles podem, durante a escola sabatina, acessarem a plataforma com os alunos para que eles conheçam. A direção da escola sabatina pode divulgar no final da escola sabatina, e aí a gente vai criar um grande movimento de formação de missionários. E esse grande movimento vai fazer a nossa igreja viver uma experiência de reforma e reavivamento em relação a ganhar almas para o reino de Deus. Muito interessante isso, pastor, porque o que a gente ouve às vezes na igreja é que nem todo mundo sabe dar estudos bíblicos, né? Então, aí já está um primeiro passo muito importante e esse material já está disponível, então você que é professor, compartilhe isso. E é muito interessante essa ideia que você deu, de abrir na classe, né? Exato. Já está todo mundo ali, já abre junto, já vê e já se inteira e já participa. E outra coisa legal, né, pastor, que está chegando aí, que já chegou para as igrejas, né? Você provavelmente já possuía na sua igreja, é essa plaquinha aqui que a gente está vendo. Como essa plaquinha, pastor, ela incentiva os estudos bíblicos, né? A isso crescer nas igrejas, de que forma? O que é legal, Ayane, a gente já viu essa plaquinha aqui antes, numa das nossas aulas com o pastor Irã. Essa plaquinha está nas igrejas. E como a gente falou da formação de duplas missionárias, a gente entende que nem todas as pessoas da igreja elas têm condições de ensinarem a Bíblia, por diversos fatores. Um deles, às vezes a pessoa não tem mobilidade, por causa da idade ou por causa da saúde, para ir à casa de alguém e ensinar a Bíblia. Às vezes a pessoa ela não tem uma capacidade plena por causa do tempo, ou até mesmo porque ela tem algumas questões psicológicas que a limitam. Então, para que a gente tenha toda a igreja como missionários, um dos propósitos desta placa é colocarmos o nome daqueles que estão ensinando a Bíblia, é colocarmos o nome das pessoas que estão recebendo estudos bíblicos, e durante a escola sabatina, nós fazermos orações intercessoras, pedindo a Deus que derrame o Espírito Santo sobre os instrutores bíblicos e que derrame o Espírito Santo sobre quem está recebendo estudos bíblicos, para que a gente, através da oração, nós aumentemos o número de
missionários da igreja, porque orar também é pregar o evangelho, orar também é ser parte do processo missionário. E o que é interessante, no sábado pela manhã... Vou mostrar essa Vamos sim. No sábado pela manhã, a gente faz cerca de 10 orações no sábado pela manhã. A gente tem uma das orações que nós chamamos de oração intercessora. Mas essa oração, geralmente a gente ora por um casal, por alguém que está doente, pelo pregador, mas a igreja que tem como legado pregar o evangelho ao mundo inteiro não tem um momento intencional de oração pela salvação de pessoas e também pelos missionários. Quem são esses missionários? É um irmão, uma irmã que saem de casa às 5 da manhã para o trabalho, retornam às 7 da noite, e às 8 horas estão na casa de alguém ensinando a Bíblia. Enquanto muita gente talvez esteja em casa jantando, descansando, nós temos gente da nossa igreja que está ensinando a Bíblia para alguém. Então, o mínimo do nosso envolvimento é com a oração por essas pessoas. Eu tenho plena certeza que temos igrejas envolvidas com esse movimento missionário. Nós não temos um nome para esse movimento de oração. O que a gente quer é uma igreja que saia do monumento, prédio, e viva um movimento. Seja um movimento de casa em casa ou um movimento como Jacó, vendo o anjo subindo e descendo, porque é a forma de vermos as respostas de Deus às nossas orações, e a gente vai ver, sim, o Espírito de Deus descendo, sendo derramado a partir do momento que nós acessarmos Deus pedindo por salvação de pessoas. Por isso, unidade de ação, né? São professores apaixonados que saem da classe da Escola Sabatina para virar missionários mesmo, dando estudos bíblicos. Né? Isso, eu quero até destacar que acaba que depois isso vira um ciclo, né? Porque os recém-batizados, eles também precisam aprender a ser missionários, assim como ele foi discipulado, ele também vai discipular. E aí, então, pastor, fala para mim como que a unidade de ação pode ajudar esses recém-batizados a serem missionários também. O legal é que, como o nome das pessoas que estão estudando a Bíblia está na placa, quando essa pessoa vem à igreja pela primeira vez, ela percebe que a igreja já ora por ela há bastante tempo. Então, ela já aprende a orar por quem não é adventista. Logo após o batismo, essa pessoa imediatamente vem para aqueles treinamentos de duplas missionárias que os professores da Escola Sabatina vão fazer com a sua unidade de ação. Eles podem fazer esse treinamento uma vez na semana, eles podem fazer esse treinamento de forma online, eles podem trazer esses novos na fé 30 minutos antes da Escola Sabatina ou ficarem com eles num almoço. E depois do almoço, eles fazem um treinamento missionário para esses novos na fé. E eu tenho certeza que o novo na fé, quando ele é inserido numa dinâmica de missão, ele, além de se aprofundar no conhecimento da Bíblia, ele vai ter relações que vão fortalecer o pertencimento comunitário dele, e dificilmente qualquer vento de doutrinas vai abalar aquela pessoa. E se aquela pessoa passar por um momento difícil na questão emocional, porque muitas pessoas vêm para a igreja, elas se distanciam às vezes de relações familiares, são perseguidas por familiares, e as pessoas têm alguns dilemas emocionais. Mas quando são amparadas dentro da unidade, essas pessoas elas têm a sua estrutura emocional desenvolvida, fortalecida, e a gente percebe que a formação de um novo missionário se dá através do exemplo. E o exemplo é, como geralmente eu digo, o seguinte: tem um jogador de futebol, o Messi, o melhor do mundo muitas vezes. Mas eu tenho certeza que ele não é o melhor do mundo porque ele treinou muito, porque ele tem um dom natural, porque ele é focado. Ele é o melhor do mundo porque ele entrou em campo e começou a jogar. Para a gente ser missionário, a gente precisa entrar em campo e começar a ensinar a Bíblia. É assim que a gente forma um novo missionário, sendo ele novo na fé ou sendo ele já experiente como adventista, mas nunca tendo dado estudos bíblicos. Muito bom. Você, né, que está nos assistindo, já aprendeu muita coisa hoje, nesses poucos minutos aqui, muitas dicas práticas. Espero que você tenha anotado aí. Se não anotou, pode assistir essa aula de novo, vai estar aqui disponível na plataforma. E você, que já nos acompanha, conhece que chegou aquele momento do desafio. Tá preparado, pastor? Deixa eu ver aqui, meu coração tá batendo forte Isabela, agora. já tá aí com as perguntas. Chegou o momento daquelas palavras finais, aquela entrevista ping-pong. Eu vou dizer uma frase, pastor, e você completa, então, com uma outra frase. Então, primeiro desafio. Cite 3 missionários que te emocionam e por quê? O primeiro deles, a irmã Leda. A irmã Leda, ela é do Rio de Janeiro, e a irmã Leda tem uma história linda de conversão. Ela não sabia ler, Deus ensinou
a irmã Leda a ler a Bíblia ou através da Bíblia. E desde então a irmã Leda se dedica a ensinar a Bíblia para as pessoas. E ao longo dos anos, a irmã Leda, ela não ela não fica um dia sequer sem ensinar a Bíblia para alguém. Ela ensina a Bíblia para mais de 100 pessoas diariamente e a cada ano ela traz ao batismo mais de 50 pessoas. Ela é uma bênção. Segunda pessoa, o irmão Geraldinho, lá de Minas Gerais, Nova Serrana. É uma bênção aquele irmão. A cada ano a igreja dele tem que mudar de endereço porque somente ele traz a cada ano no mínimo 30 pessoas ao batismo e ele é uma bênção. E a terceira pessoa é minha mãe, porque ela me formou como missionário, ela ensinou a Bíblia para mim, eu me batizei aos 8 anos de idade e hoje eu ensino os meus filhos a ensinarem a Bíblia. Então, a minha mãe é uma grande missionária que me emociona também. Um exemplo. Pastor, e agora, sem duplas missionárias, a unidade está? Morta. Você viu que ficou até um silêncio, né? 1 minuto de silêncio para a unidade que está morta, porque não tem dupla missionária. E as placas de estudo servem para? Para envolver todos os membros da igreja no processo missionário, seja através da oração ou dos estudos da Bíblia. Muito bom. Nós estamos chegando ao fim da nossa aula, pastor, mas eu queria que você deixasse um recadinho final sobre o tema de hoje, né, que foi aí, então, duplas missionárias e instrutores bíblicos, para que fique gravado, então, no coração desses professores apaixonados que nos assistem agora. Querida professora, querido professor, desde 13 anos de idade eu sou professor de escola sabatina para os adultos. E com 13 anos de idade eu dei o meu primeiro estudo bíblico e eu nunca mais parei. Então eu quero apelar ao seu coração que você dê estudos bíblicos. E em segundo lugar, eu quero apelar ao seu coração que você influencie toda a sua unidade para a experiência de ensinar a Bíblia. É uma coisa linda e maravilhosa quando um membro da igreja vê alguém vindo para a igreja, nascendo no reino de Deus através da sua influência missionária. Permita que a sua igreja tenha o coração pulsando e demonstre através do rosto ou dos diversos rostos a alegria de servir a Cristo por meio de ensinar a Bíblia para diversas pessoas. Que você seja um missionário, que você forme missionários e que a sua igreja seja missionária em nome de Jesus. Obrigada, pastor. Obrigada, Isabela. E agradecemos também a sua presença. Esperamos que essa aula tenha sido bênção para você. E lembrando que foi mais uma aula que está aí alinhada com as metas da União Sudeste Brasileira. Você continua aqui na plataforma acompanhando, então, aulas e temas sobre as próximas metas. Não saia daqui, acompanhe até o fim, que tem muita coisa boa para te capacitar, para te inspirar e fazer você ainda mais apaixonado por esse ministério de ser um missionário. Que maravilha, amigos. Pastor Marcos, muito obrigado. Que aula inspiradora. Nós percebemos a importância, o chamado que cada um de nós temos e sendo agentes do Senhor, como instrutores bíblicos, agentes de oração. O pastor Marcos enfatizou algo muito interessante. Nem todos têm, talvez, condições, possibilidade de sair, de formar uma dupla missionária, de estar ali presencialmente na casa de alguém. Mas nós temos hoje recursos virtuais, nós temos também equipes que podem ser montadas em nossas unidades, equipes de oração. A oração também, por meio da oração, nós pregamos a palavra de Deus, nós anunciamos que Ele vem e nós suplicamos o derramamento do Espírito Santo sobre os nossos instrutores, sobre as nossas duplas, sobre as nossas classes bíblicas, os nossos PGs missionários, para que sejam realmente frentes e ferramentas no alcance de vidas para o reino de Deus. O pastor apresentou e eu estou aqui também com uma das nossas placas e veja, eu reforço a você a importância, querido amigo, de utilizar essa placa nas nossas unidades, nos nossos encontros, querido ancião que está participando, querido colega pastor que está conosco, nas nossas comissões de igreja, utilizando esse que é um termômetro missionário. Você sabe, é bem simples, nós temos aqui o campo para o instrutor bíblico, para o aluno bíblico, nós temos aqui as nossas 5 metas que podem ser preenchidas semana após semana e sendo acompanhados os nossos alvos, as nossas metas. Nós precisamos saber onde queremos chegar para traçarmos aí os planos, as estratégias corretas para alcançarmos os nossos objetivos missionários.
Então utilize essa ferramenta. Nós temos a nossa placa digital hoje também. E eu reforço aqui o que o pastor Marco já apresentou, a nossa plataforma, a sua plataforma missionária. É o site, a nossa plataforma soumissionario.com.br, onde você tem acesso às placas digitais, onde você tem acesso a muitos materiais, aulas, outras mais, que vão nos dar o conhecimento, a instrução, o direcionamento de forma prática, a fim de cumprirmos a missão em nossas unidades e nos realizarmos como discípulos de Jesus. Ele chama a mim, ele chama você para sermos seus discípulos. E sabe, meu amigo, minha amiga, ser discípulo de Jesus é ser como ele é viver como ele viveu. Que você aceite esse chamado e possa fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Que Deus abençoe você ao longo deste sábado, ao longo agora do seu planejamento missionário, que tenhamos realmente um sábado muito feliz na presença do Senhor. Um abraço e até a nossa quinta aula na semana que vem.